Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, você que está nos acompanhando em nossa caminhada bíblica nesse mês de setembro, mês da Bíblia. E nessa caminhada bíblica estamos lendo juntos, rezando juntos o Evangelho de São Mateus. E nesse 17º vídeo, vamos ler, acompanhar e rezar um pouco o 17º capítulo do Evangelho então de São Mateus, que estamos rezando, acompanhando, lendo nesse mês tão particular. Tomara que você esteja conseguindo tirar proveito desse tempo, não tirar proveito desses vídeos. São vídeos curtos, não são vídeos longos, mas que você é chamado a vivê-lo, a rezar junto comigo aqui, a ler junto comigo aqui, mas também que isso possa estender um pouco depois. Não, talvez alguma outra parte do Evangelho te chame a atenção, você ainda pode ficar um pouquinho mais em alguns versículos, enfim, que esses vídeos possam te ajudar a você criar uma constância e um hábito na leitura da Palavra do Senhor, na marcação, na oração, na contemplação, enfim. Tomara que esteja te ajudando nisso. E vamos então hoje para o capítulo 17. A gente está chegando quase no final desse bloco que estamos lendo, que é o bloco do Sermão da Comunidade, não? Esse bloco que vai até o capítulo 18, não? Que se encerra no capítulo 18, mas nós vamos hoje ler o 17, que vai então indo em direção para esse encerramento, não? Aqui vai acontecer algumas coisas bastante particulares, tá bom? Eu vou passar por todos eles e depois, bem rápido, para que depois a gente se atente a uma parte, tá bom? No início do capítulo 17, pega a sua Bíblia aí, não, para me acompanhar. No início do capítulo 17, nós vemos a transfiguração do Senhor, uma passagem bastante conhecida, não? E no versículo 4, Pedro toma a palavra depois de ter contemplado Jesus transfigurando à frente e fala: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Nós voltaremos a essa parte aqui, tá bom? Mas aqui acontece a transfiguração do Senhor. E depois deles descerem a montanha, no versículo 9, Jesus diz a eles para não contarem a ninguém o que tinham visto, não? Até que ele tenha ressuscitado, não? A partir do versículo 14, o Senhor faz a cura de um menino, como aqui fala do meu filho, então a gente supõe que seja o pai, não, mas aqui não diz se é isso mesmo, mas o pai possivelmente fala: Senhor, tem compaixão do meu filho, ele sofre convulsões e passa muito mal, muitas vezes cai no fogo ou na água. E a partir do versículo 22, o Senhor, mais uma vez, pela segunda vez, fala sobre a sua paixão e vai dizer, o finalzinho do versículo 23, que ao escutar sobre a paixão, sobre a sua morte e tudo mais, ao escutar isso que o Senhor diz, os discípulos ficaram extremamente tristes. E claro, se entristecem porque escutam, mas se entristecem também porque ainda não compreendem isso de uma maneira que deveriam compreender, né? E no versículo 24 até o final do capítulo, o Senhor vai falar sobre a taxa, sobre o pagamento dos impostos, e ele então pede que Pedro vá até o mar, pesque um peixe, aquele peixe que ele pescar vai ter uma moeda sobre a boca, aquela moeda vai valer 2 vezes o valor da taxa, e pede então que Pedro pague o imposto, a taxa do templo, né? Mas aqui, de verdade, hoje, junto com você, queria que nós prestássemos atenção sobre a passagem da transfiguração, que é uma passagem bastante particular, não? A gente poderia ir sobre vários viés, mas te convido para que a gente leia junto, tá bom? Do versículo 1 até o versículo 8, tá? Aí a gente então tenta rezar um pouco essa realidade, tá bom? Vamos juntos. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João e os fez subir a um lugar retirado, numa alta montanha. E foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol e suas vestes ficaram brancas como a luz.
Nisso apareceram-lhe Moisés e Elias falando com ele. Pedro, então, tomou a palavra e disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E de dentro da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, no qual está o meu agrado. Escutai-o. Ao ouvirem isso, os discípulos caíram com o rosto por terra e ficaram com muito medo. Jesus então se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos, não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser Jesus. O que o Senhor está fazendo aqui é mostrando toda a sua glória, não? O Senhor está aqui mostrando para eles o que acontecerá depois da sua morte. O Senhor já está se apresentando a eles aqui com o seu corpo glorioso. Corpo glorioso esse que o Senhor terá, por assim dizer, com a sua ressurreição. Mas meio que o Senhor antecipa isso como um grande sinal para os discípulos, para que depois eles creiam que Jesus realmente era o Filho de Deus. Nesse sentido, de verdade, eu te convidaria hoje a reconhecer o Senhor, a reconhecer a realeza e a grandeza de Deus. Os discípulos não entenderam ao ver aquilo, mas nós que hoje já entendemos, nós que hoje já compreendemos, nós que hoje já cremos na ressurreição do Senhor, ao ler isso e a trazer para o nosso coração, eu te convidaria hoje a agradecer ao Senhor por quem Ele é. Que nesse momento de oração aí, você possa agradecer ao Senhor por quem Ele é. Não porque Ele tem feito a você, não porque Ele tem te dado, mas por quem Ele é. Agradecer a Deus pela sua grandeza, pela sua realeza, pela sua misericórdia infinita que sempre se manifesta em nosso meio. Pelo seu amor que nunca tem fim, um amor que é paciente, que olha por nós, que nos sustenta, que nos deu o dom da vida, que nos tem nos encaminhado até aqui. Que nós, nesse momento, possamos reconhecer a grandeza de Deus. Os discípulos, nesse momento, ficaram tão abismados, é a nuvem, é a voz, é aquilo na frente, é Elias, é Moisés, enfim. No meio daquilo tudo, eles não conseguiram compreender nada, mas nós compreendemos. Portanto, louvado seja Deus por quem Ele é e pela sua grandeza. Não? O Senhor sempre nos dá tanto, o Senhor olha tanto por nós. Se nós formos olhar à nossa volta, mesmo com os nossos dilemas, mesmo com as nossas situações, mesmo com os nossos medos, mesmo com as nossas fraquezas, o Senhor tem olhado tanto para nós, o Senhor tem olhado tanto por você. Olha, se você for fazer um pequeno exame de consciência nesse momento, quanta coisa Deus tem te ajudado, Deus tem te sustentado. Portanto, que nesse momento nós louvemos a Deus por quem Ele é. Porque mesmo com a nossa fraqueza, mesmo com os nossos pecados, mesmo às vezes a gente dizendo não a Deus por causa dos nossos atos, nem que na nossa boca não saia um não a Deus, entende? Mas o nosso ato às vezes é um negar a Deus. É um negar que somos cristãos, é um negar os mandamentos, é um negar a sua palavra. E mesmo assim Deus nos sustenta, Deus se apresenta, Deus vem sobre a nossa vida, Deus manifesta a sua palavra sobre a nossa história. Que neste momento nós possamos louvar a Deus por sua grandeza. Que glórias sejam dadas a Deus por tudo que Ele é, porque sem Ele não estaríamos aqui, sem Ele a nossa vida não se sustenta, sem Ele nada existiria, sem Ele nós não existiríamos. Que Deus seja glorificado e que ao reconhecer essa grandeza de Deus, ao reconhecer a sua realeza, ao reconhecer a sua glória, ao reconhecer o seu poder e a sua majestade, nós possamos também nos converter mais para ser mais dele. Ao reconhecer a grandeza, que nós possamos reconhecer a nossa pequenez, porque sabemos que somos
dependentes dele. Enfim, mais do que fazer uma indicação para a vida, que você tenha conseguido rezar e reconhecer a grandeza do Senhor. Não. Por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem falado. Deus que, nós já estamos no 17º capítulo, Deus que nos falou tanto nesse tempo, nesses dias, nesses últimos vídeos, não? Louvado seja Deus por tudo isso, não? Bendito seja o nome do Senhor por tudo isso, porque não se cansa de olhar por nós, não? E te convido a cada vez mais se aprofundar nesse Deus junto conosco nos próximos vídeos, não? No próximo olharemos para o capítulo 18, o final desse bloco do Sermão da Comunidade, e aos poucos nós vamos chegando ao final do capítulo, não? De pouquinho em pouquinho a gente vai chegando ao final do capítulo e logo logo entraremos na situação mais drástica, que é justamente na paixão, morte e ressurreição do Senhor. Portanto, que Ele te ajude desse lado, me ajude aqui também, para que nós possamos continuar esse caminho junto dEle, para fazermos experiência com Ele. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.